Olá, Neto é o meu nome e uma história eu vou contar. Um enredo interessante, muito de se admirar. Se prepare para embarcar, pois é bem contagiante. Ela é da realeza, mas não de um reino tão distante. É a história de Medeiros Neto, princesinha do extremo sul. Uma cidade muito querida, povo ordeiro e de céu azul. Mas, para ter certeza do que falo, no passado vamos voltar. Refaremos a trajetória da evolução desse lugar. Antigamente era só mata, fauna e flora exuberante. Lugar rico em madeiras e rios de volume abundante. Um local de descanso para quem por aqui iam passando. Muitos boiadeiros e tropeiros nessas terras trafegando. O ano era 1912. E com outros olhos, essa terra começou a ser vista. Quem por aqui passava percebia que a madeira poderia ser uma nova conquista. Mercadores, boiadeiros e tropeiros então por aqui resolveram parar. E um pequeno povoado nessas terras começava a se formar. E o início dessa história, recheada de evolução e superação, começava a ser construída, tendo a natureza de inspiração. A notícia que a madeira era farta nesse local começou a se espalhar de uma forma sem igual, atraindo muita gente para se então conhecer essas terras descobertas, tão linda de se ver. As plantas medicinais que por aqui estavam existindo foi motivo de curiosidade do povo que estava vindo. Um dos primeiros que por aqui chegaram foi um jovem poceiro cidadão, por nome de Guilherme, desbravador das terras dessa região, que mais à frente as vende para o senhor José Emídio Brauna. Homem de bom coração, pois assim a história o presuma, que mais à frente faz doação das terras para o senhor Venceslau, apelidado de falador e jamais esquecido como tal. A primeira mulher que por aqui apareceu foi Dona Joana Maria dos Santos. Era esposa do tal falador, que não resistiu a seus tantos encantos. Mas logo depois, muita gente por aqui surgiu, vindo das bandas de Minas Gerais. Um João, outro Belisário, e os dois eram Ferreira. E Dona Maricota, personagens geniais. Depois, Bento Xavier e sua esposa generosa, João Xavier dos Santos e Clementino dos Reis. Teve Modesto Simão, Rosalino e Estevão Rezende. Todos personagens dessa história de vez. E você pensa que acabou de gente? Era tanto povo que não parava de chegar. Rosalino, Estevão Rezende e Clementino dos Reis foram chegando pra ficar. Modesto Simão, Paulo José da Costa, Clemente Fernandes, era povo, meu irmão. Alcobaça tinha posse legal dessas terras. E do povo de lá também chamou a atenção. De lá veio um Pedro Felipe Correia, um Clemente Garibaldi,
o povo endoideceu. Depois, um Teutônio dos Santos, um João Preto que atrás dessas terras apareceu. Veio um Eugênio Baiano para essas terras habitar. Veio Belisário e Justino Ferreira, aparecendo todo mundo querendo por aqui se achegar. Dentre tantos nomes, aqui destacamos é a do comerciante Gaudêncio Gangar, que assim como outros tropeiros e boiadeiros, ajudou e fez essa vila prosperar. Para que vocês entendam a evolução dessa cronologia, foi em 1928 que construíram a primeira casa, na beira do córrego Água Fria. Logo mais tarde, surge o povoado nomeado Barra de Água Fria. Foi ali que tudo começou e que para nós é motivo de alegria. Saber que nossa Bela Medeiros surgiu do nada e motivada pela fé, recebendo sempre as bênçãos do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Mas, voltando à nossa história, naquela época era bem precária as condições. O único transporte era o cavalo, que por longos dias atravessavam regiões. Muitos dias de cavalo para buscar chumbo, pólvora, café e sal. Tudo era muito precário, mas a fé os livrava do mal. Por aqui tinha vasta abundância de caça, muito para sobreviver. Era veado, onça pintada, sussuarana, anta, jaguatirica. Dava até para escolher. Tinha caçador conhecido como Manuel Russo e José Pavão. Caçavam para o próprio consumo e também vendiam para a população. Em 1936, outro nome de grande importância chega para essa região. Era o senhor Iluminato Bom Jardim, que na história dessa cidade deu grande contribuição. Ele veio com sua esposa, Dona Ana Pereira, lá de Almenara, em Minas Gerais, que se instalando no povoado de Barra de Água Fria, daqui não saíram jamais. Por aqui juntaram muitas posses e vários herdeiros nessa terra deixou. Ao todo foram 8 filhos, uma grande família que esse casal aqui formou. Seus herdeiros Iluminato, Amirca, Ercina, Olinta, aqui é bom registrar. Teve também Belonisa, Maria das Dores, Abílio e Geraldo. De todos é bom se lembrar. O senhor Iluminato era querido pelo povo, católico fervoroso, homem de bom coração. Em suas terras fez uma capela, onde hoje é um cemitério, lugar de muita emoção. Era empreendedor e ajudava quem podia. Muitas obras na cidade teve a sua parceria, como João 23, Igreja Matriz e o Clube Social, que era um local de festa e folia. Falando ainda do senhor Iluminato, na Serraria Brasil-Holanda também teve sua mão, pois doou parte de suas terras para que essa empresa fizesse a sua implantação. Só para lembrar que essa serraria foi motivo de grande evolução da nossa cidade. Fez gerar o comércio, ficou muito conhecida e até hoje é lembrada pelos de mais idade. Em 1935, o primeiro padre senhor Emiliano chega aqui no povoado de Barra do Água Fria. Rezava missas e celebrava casamentos coletivos, tanto de noite quanto de dia. Em meados de 1940, uma tragédia assustadora por aqui aconteceu. Uma enchente revoltosa por conta dos 2 grandes rios essa vila acometeu. O recente povoado, coitado, estava todo inundado e o povo sofrido se pôs a chorar. Espalhou-se uma epidemia e a febre amarela chegou forte nesse pequeno lugar.
doentes e muitas mortes. Por 2 anos, assim se sucedeu. Dias difíceis para os seus moradores. Mas a fé inabalável, essa sim, nunca morreu. Depois da tragédia, aos poucos foi se reconstruindo o pequeno povoado. E foi nesse recomeço que mais gente apareceu atrás desse lugar encantado. As madeiras nativas, como o jacarandá, o peroba e o cedro, reinavam nessa região. Era rica e inabalável, natureza incansável de linda vegetação. A vila continuou se desenvolvendo, crescendo, com mais gente chegando a cada dia. E no ano de 1946, o médico Dr. Newton Paixão Farias por aqui veio fazer moradia. A chegada do doutor foi recebida com louvor pela nossa população. Foi melhoria para a saúde e atraiu mais moradores, motivo de evolução. Com a vila aumentando, as coisas foram mudando. Isso é fácil de entender. Foi também em 1946 que a primeira escola aqui se fez. Mudanças iriam acontecer. Ela se chamava Grupo Oscar Cardoso e o senhor Brasil Vasconcelos foi o seu construtor. A educação estava chegando. Agora o povo tinha escola. Povo letrado, sim, senhor. A partir de 1948, importantes professores chegaram dando a sua contribuição. Dentre eles, João Gomes, Arlete Vasconcelos e Joselita Sobral. Foi avanço e ação. Teve também Eugênia Viana Rodrigues, grande educadora do povoado do Água Fria. Impulsionando a educação, trazendo ensino e informação, o que antes não existia. Em 1963, surge o Grupo Escolar Deulizano Rodrigues de Souza. Uma grande construção. No mesmo ano, foi criado o Ginásio João 23 e outras escolas. Foi tamanha evolução. Em 1951, trazendo muita alegria, chega o cinema aqui em nosso povoado. Chamado de Cinearte, movido por gerador, e seu grande feitor foi o senhor Osvaldo. Os mais velhos de hoje em dia ainda lembram com nostalgia da música que anunciava. Cada um levava sua vela e seu banquinho. Era muito precário, mas a todos encantava. O Cinearte em nosso povoado marcou de fato toda uma geração. Por muitos ainda é lembrado. Obrigado, senhor Osvaldo, por tanta emoção. Esse ano de 1951 é marcado por outro feito importante na história desse lugar. Chega no povoado a Serraria Brasil Holanda, que deu oportunidade de muitos trabalhar. Foi um marco, não temos dúvida, um grande crescimento econômico. Trouxe novos moradores, aberturas de estradas, um sucesso astronômico. Mas também o desmatamento e outros prejuízos por aqui começou a acontecer. Fauna e flora atingida, diminuição das águas dos rios, foi possível de se ver. Foi em 1953 que o nosso povoado eleva-se à categoria de Vila do Água Fria. Muita coisa mudando, a população aumentando, era muita euforia. 3 anos mais tarde, a nossa vila é desmembrada do município de Alcobaça, recebendo sua emancipação chamada de Medeiros Neto, o seu nome, sua graça. O nome foi uma homenagem a um político advogado, Antônio Garcia de Medeiros Neto. Esse fato aconteceu em 14 de agosto de 1958, mandando aqui um papo reto. E o nosso município, agora Medeiros Neto, é seu nome oficial. Mas nunca esqueceremos dos nomes que já tivemos deste lugar genial. Nossa cultura é muito forte, mantemos nossas tradições e lembramos todo dia.
dos nomes que já tivemos. Por isso temos hoje o Arraiar do Água Fria. Que essa geração e todas que ainda virão não se esqueçam nem na marra das lutas, do trabalho, das dificuldades e sucessos e também de tanta garra. Que essa gente destemida, tão sofrida, por tempos muita coisa que viveu. De enchentes da malária, de saúde tão precária, onde muita gente adoeceu. Resistiram com bravura e hoje, a essa altura, não cansamos de falar. Que de todo o universo, a nossa Medeiros Neto é o nosso melhor lugar.